Durante a época dos dragões na Alagesia, seus cavaleiros governaram a terra em paz e prosperidade por muito tempo. Mas com o passar do tempo, a arrogância dos cavaleiros tomou conta deles e eles começaram a lutar entre si pelo poder. Sentindo sua fraqueza, um jovem cavaleiro chamado Galbatorix chegou ao poder depois de destruir todos os cavaleiros e dragões. Agora, a terra da Alagesia é governada pelo rei Galbatorix, que fica inquieto quando a sua valiosa pedra lhe é roubada por uma jovem chamada Arya, uma princesa do reino dos Elfos, Elesmera, e aliada dos Varden, os lutadores pela liberdade que fugiram para as montanhas depois que sua rebelião foi esmagada por Galbatorix. Galbatorix deu a ordem para trazer de volta o que foi roubado dele para seu segundo em comando, Durza, que é um feiticeiro cruel, malvado e sombrio. Ele a caça e a intercepta no meio da floresta. Os homens de Durza abatem os dois guardas de Arya, e ela é cercada por um fogo que foi criado magicamente por Durza. Ele pede que ela lhe dê a pedra, prometendo deixá-la viver, mas ela usa sua magia para lançar a pedra para longe. A pedra apareceu perto de uma floresta e foi encontrada por um pobre fazendeiro chamado Aragorn, que saiu para caçar um cervo. Aragorn carrega a pedra para a cidade e está prestes a trocá-la por um pouco de carne, mas o açougueiro se recusa a aceitá-la. Em vez disso, ele avisa que pertence ao rei para colocá-lo de volta onde o encontrou, caso contrário toda a aldeia estará em perigo. Aragorn retorna para seu tio, Garros, e seu primo, Horan, que está prestes a partir para servir no exército. Ele esconde a pedra e conversa com o primo, que dá a notícia de sua partida. Garros pergunta se ele deseja ir embora, mas Aragorn diz que gosta da vida na fazenda. Na noite seguinte à partida de Horan, a pedra, mais tarde descoberta como um ovo de dragão, eclode e se transforma em um pequeno dragão. Empolgado ao ver a criatura, Aragorn a toca e desencadeia uma reação mágica que alerta muitas pessoas, incluindo Arya, que é capturada na masmorra de Durza. Ele chega ao quarto dela e pergunta sobre isso, mas ela não estava disposta a contar, então ele usou sua magia para ver seus pensamentos e descobrir a identidade do novo cavaleiro. Aragorn acorda na manhã seguinte junto com seu dragão e acorda com uma marca na mão. Ao mesmo tempo, Galvatrix recebe notícias de Durza, que mina a situação, dizendo que nasceu de um mero garoto de fazenda, mas Galvatrix diz a ele que seus inimigos terão a esperança de desafiar seu governo se ouvirem sobre o novo cavaleiro. Ele incumbe Durza de lidar com Aragorn e o avisa para não falhar com ele. Durza usa sua magia negra e convoca os Hazak, criaturas das trevas apenas leais a ele, e ordena que matem o cavaleiro. À noite, Aragorn vai à cidade e ouve Bronn, um ex-cavaleiro de dragão que é considerado um homem bêbado que conta histórias, fala sobre a época dos cavaleiros de dragão e como Galbatroz traiu todos os cavaleiros antes dele. Cativado pelo que ouviu na noite anterior, Aragorn sai a campo com seu pequeno dragão no dia seguinte. Ele tentou fazê-lo voar e, depois de algumas tentativas, obteve sucesso. O pequeno dragão sobe ao céu e desaparece, mas a marca na mão de Aragorn brilha. Então, o pequeno dragão transformou-se magicamente em uma jovem dragão fêmea no céu enquanto ela voava. O dragão volta e pousa ao lado de seu cavaleiro. Aragorn fica assustado no início, mas ele se aproxima e ela se comunica com ele através de seus pensamentos. Ela confirma o que Bronn está dizendo e se apresenta como Séfira. Naquela noite, Aragorn vai visitar Bronn e exige saber mais sobre os dragões, mas Bronn o dispensa pensando que ele é apenas um garoto ingênuo. Então, após ouvir algum barulho ao passar, Aragorn se aproxima da casa do açougueiro e olha atentamente para dentro. Os Hazak estavam interrogando o açougueiro, que lhes deu a localização da fazenda de Garros. Aragorn corre o mais rápido que pode para salvar seu tio, mas Séfira o agarra e foge. Ela diz a ele que era tarde demais para seu tio, mas ele continuou lutando com ela. Depois de estar em todo lugar, Séfira o coloca no chão. Aragorn descobre o corpo de seu tio e libera sua raiva em Séfira, culpando-a pela morte de Garros. Ele ordena que ela fique longe e ela obedece. Em breve, Bronn aparece na fazenda e descobre a verdadeira identidade de Aragorn após tentar atacá-lo. Bronn sente o perigo que se aproxima e diz que eles deveriam partir, mas Aragorn se recusa a ir a qualquer lugar até enterrar seu tio. Bronn rapidamente queima o corpo de seu tio e avisa Aragorn sobre o que acontecerá se os dois forem encontrados. Bronn coloca Aragorn em um cavalo e eles cavalgam para a floresta.
Aragorn tolamente continuou falando sobre enfrentar Hazak e matar Durza, mas Bron apontou a ideia ridícula de um jovem de 17 anos enfrentando espíritos assassinos impiedosos e uma sombra maligna possuída por espíritos demoníacos. Então ele pede que ele chame seu dragão, mas Aragorn diz que ela provavelmente está longe. Bron, sendo um ex-cavaleiro de dragão, diz para Aragorn não deve mentir e revela que sabe que Aragorn se comunica com seus dragões através de seus pensamentos. Aragorn liga para Séfira e pede que ela os encontre. Ela diz a ele que nunca mais saiu e chega imediatamente na floresta. Aragorn pede desculpas por sua explosão e ela aceita. Então Bron analisa sua estatura e deduz que ela é um belo jovem dragão que está pronto para cavalgar, mas Aragorn não está disposto a montá-la depois de seu fracasso da última vez. Bron diz a ele que um dragão não nascerá até sentir a presença de seus cavaleiros e os Varden vão precisar de cavaleiros se quiserem ter alguma esperança de derrotar Durza e o rei. Agora que Aragorn é um cavaleiro de dragão, ele se tornou o alvo final porque se um dragão for morto, o cavaleiro pode sobreviver, mas se um cavaleiro morrer, seu dragão também morrerá. Enquanto isso, Durza aparece magicamente entre seus homens, os Urgols, homens de grande estatura física que são guardas do rei, e pune seu líder por deixar o menino fugir e ordena que tragam a cabeça do menino. Bron e Aragorn começam uma viagem de 5 dias para chegar à cidade ribeirinha de Daer enquanto Séfira cuida deles e de seus inimigos. No meio da viagem, eles ouvem gritos de mulheres e se aproximam para ver os Urgols aterrorizando alguns fazendeiros. Aragorn quer detê-los, mas Bron o proíbe, dizendo que ele não está pronto. Quando Aragorn continuou teimoso, Bron preparou uma sessão de treinamento para lhe ensinar uma lição, onde derrotou facilmente o jovem cavaleiro super confiante. Bem cedo pela manhã, Bron e Aragorn chegam à vila de Daerioth e deixam os cavalos para viajar a pé. Bron instrui Aragorn a voltar depois de conseguir comida e a não falar com ninguém. Aragorn vê de longe um jovem arqueiro que usa uma capa preta e entra em uma das casas para fugir, onde acaba conhecendo uma bruxa vidente, Angela, que se oferece para lhe contar gratuitamente sobre seu futuro. Ela conta a ele sobre Arya e o caminho perigoso para o futuro que está por vir. Depois de sair da casa da bruxa, Aragorn é confrontado por um dos Urgols, mas Bron o leva para fora e repreende Aragorn por desobedecê-lo. Mais Urgols começaram a caçá-los e eles estavam prestes a ser invadidos, mas Aragorn usa a palavra mágica para a fuga e mata todos eles com uma rajada de fogo azul. Mas Aragorn caiu inconsciente devido ao esforço da magia, e Séfira chegou para buscá-lo. Ele acorda depois de ter visões de Arya e sente uma terrível dor de cabeça. Aragorn perguntou a ele sobre o que aconteceu, e Bron disse que ele usou magia instintivamente, que vem dos dragões e flui através dos cavaleiros. Bron disse a Aragorn para usar apenas magia como último recurso, e alertou-o contra usá-la antes de aprender a resistir ao efeito. Então, ele lhe ensina algumas palavras élficas para ajudá-lo a usar a magia corretamente. Desde o incidente na cidade, o caminho deles não era secreto, então Aragorn teve que aprender a voar. Ele sobe em Séfira e a monta bem. Ele usa magia para ajudá-lo a ver o que ela vê e pratica alguns movimentos. Mas a alegria de voar não dura muito. Ele avista alguns Rezacs que estão prestes a atacar Bron e vai para a floresta para ajudá-lo. Eles ajudam Bron a matar os Rezacs, mas Séfira sofre um ferimento leve. Bron ajuda a consertar seu dragão e repreende Aragorn por colocar Séfira em perigo. Aragorn mais tarde descobre o segredo de Bron e o confronta sobre isso. Bron revela que já foi um cavaleiro e que seu dragão foi morto por Morzan, um cavaleiro desonesto que se aliou a Galbatorix. Enquanto isso, na masmorra de Durza, o líder dos Urgals chega para relatar seu fracasso. Durza mata seu líder e prepara uma armadilha para Aragorn. Ele lança algum tipo de feitiço que aparece no sonho de Aragorn, que mostra Arya chamando por ele. Apesar do apelo de Bron para ver o panorama geral e tornar o sacrifício de Arya significativo, Aragorn decide resgatá-la. Ele ordena que Séfira cavalgue e eles chegam à masmorra. Ele aproveita a noite para entrar e descobre Séfira, que o avisa para deixá-la e ir embora. Mas Durza aparece no portão e se regozija com a juventude e inexperiência de Aragorn. Eles lutaram entre si, mas Aragorn foi derrotado. Durza está prestes a perfurar o coração de Aragorn com uma lança, mas Bron chega e salva sua vida ao custo de ser mortalmente ferido no processo. Aragorn atira uma flecha na cabeça de Durza e ele desaparece enquanto Arya se liberta do feitiço. Arya ajuda Aragorn a carregá-lo, mas eles estão prestes a serem parados por alguns soldados. Com a ajuda de Séfira e do arqueiro desconhecido, os três saem da masmorra. Bron passa seus últimos momentos dizendo a Aragorn que Durza não está morto e que a única maneira de matá-lo é perfurando seu coração.
Bronn morre nas costas de Séfira, que se oferece para lhe dar uma morte orgulhosa, dando-lhe uma última carona. Embora ela ainda não seja capaz de cuspir fogo, Séfira sopra algum tipo de cristal em sua tumba, que preservará seu corpo. Após a despedida de Bronn, Aragorn toma posse da espada mágica de Bronzaró que pertencia a Morzan, e eles se preparam para continuar sua jornada. De repente, Arya cai no chão por causa do envenenamento de Durza. Ela mostra a Aragorn o caminho para Vardã e desmaia. Aragorn confronta o arqueiro desconhecido, que os seguia, e ele se revela como Murtalg. Ele se oferece para ajudar Aragorn e os leva até Vardã. Ao mesmo tempo, Durza relata ao rei Galaptoric sobre o fracasso da missão. Embora Durza tenha falhado na primeira missão, o rei foi tolerante, pois queria aproveitar a oportunidade para destruir Vardã de uma vez por todas. Portanto, ele incumbe Durza de liderar seu exército até seu esconderijo. Aragorn e Murtalg são apresentados diante de Agirrad, o líder dos Vardã. Aragorn prova seu valor ligando para Séfira, que carregava Arya, mas Murtalg é preso depois que Agirrad revela que ele é filho de Morza, o traidor. Agirrad leva Aragorn para sua armadura, onde Arya se junta a ele, que se recuperou totalmente e está vestido para a batalha. Ela o ajuda a vestir sua armadura e mostra a armadura que o povo também preparou para Séfira. Cada um dos soldados de Vardã se prepara para a batalha e os Urgols aparecem para começar a batalha. Aragorn se livra de todas as suas dúvidas e se prepara para entrar na batalha com Séfira, que agora é capaz de cuspir fogo. Tome isso como um sim. Após o confronto dos soldados de infantaria com os Urgols, Agirrad dá uma ordem a Aragorn, e ele ataca os inimigos com Séfira, que queima a maioria dos soldados inimigos. Embora muitos soldados continuassem sendo acrescentados, Séfira queimou todos eles e forçou Durza a se juntar à batalha. Murtalg também se junta à batalha depois de se libertar e prova seu valor aos Vardãs ajudando alguns deles na batalha. Durza invoca sozinho um dragão negro e luta com Aragorn. Séfira fica gravemente ferida no processo, mas Aragorn finalmente derrota Durzan quando ele finalmente perfura seu coração, fazendo um movimento inesperado. Aragorn usa um feitiço perigoso e salva Séfira antes que ela desmaie. Na manhã seguinte, Aragorn acorda e encontra Séfira totalmente curada, que o leva para ver Arya. Ela já estava a caminho de Elcimera para liderar seu povo na guerra que se aproximava. Aragorn fala com Arya, e eles se afastam, prometendo se ver novamente. No final do filme, Galbatoric corta seu mapa suspenso de Alagaesha e revela seu dragão negro.